Tá bom. Ok. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande recebê-los aqui, mestrandos, graduandos, convidados de fora, para a nossa aula inaugural, tanto do mestrado profissional em educação, quanto o mestrado em letras. Hoje nós temos a grande honra de ter conosco a doutora Pauline Freire Pimenta. Nós vamos conduzir essa nossa aula inaugural de uma maneira nova para todos nós, né? Estamos todos aprendendo com essas novas exigências dos nossos tempos. Nós vamos ser mediados nessa reunião pelos dois coordenadores dos programas de mestrado, professora Helena Ferreira e professor Ano. A Helena talvez esteja já chegando, né? Então, eu passo inicialmente a palavra para o professor Márcio Cano, para dar suas boas-vindas, e logo de volta a professora Helena, né? E depois eu faço a apresentação da nossa convidada. Professor. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, né, na nossa aula inaugural online. É um prazer grande estar aqui com todo mundo, né, especialmente com a Pauline. Eu agradeço imensamente a participação dela, né, o aceite, né. Estávamos todos ansiosos para ouvir lá no nosso grupo de pesquisa, Pauline, né, e agora a gente aproveitou e juntou tudo na aula inaugural, né. E, então, eu gostaria de agradecer, também gostaria de agradecer a Tânia por ter feito toda a organização, né, o encaminhamento, né, dessa aula inaugural. Agradecer também a professora Helena, né, e é muito bom a gente, é a segunda aula inaugural que nós estamos tendo, né, porque é o nosso segundo ano de mestrado, né, tá começando a segunda turma, e desde o ano passado a gente tem feito essa parceria com o mestrado em educação, né. E esse ano é um pouco diferente, né, porque a gente está nesse momento, nessa conjuntura, né, que não nos permite estar pessoalmente na aula inaugural, mas tem bastante gente aqui participando, então está sendo muito bom também, né, aproveitar esse momento para poder incluir mais pessoas, né, incluir mais gente para discutir. Essa aula inaugural, ela foi programada para o início desse semestre, né, lá para março, se eu não me engano, né, mas com a suspensão no calendário, né, a gente está retomando agora as aulas e aí a gente achou por bem, né, promover essa aula inaugural. Então, agradeço a todo mundo, agradeço a Tânia, Helena, Pauline, e devolvo a palavra para a Tânia para conduzir os trabalhos. Ok, obrigada, professor Márcio. Realmente, retomando o que o professor Márcio estava falando, nós havíamos programado inicialmente essa aula inaugural para o dia 1º de abril, né? Parece que a gente não pode levar a sério mesmo o dia 1º de abril, né? Mal sabíamos que teríamos que cancelar e contamos com a grande compreensão, né, e generosidade da professora Pauline para aceitar novamente 2 meses depois, né? Para que vocês conheçam um pouquinho, né, da professora Pauline, eu vou fazer uma rápida apresentação. A professora é doutora em Estudos Linguísticos pela UFMG, é mestre em Letras pela Universidade Federal de São João del Rei e graduada em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. Logo, vocês vão compreender como essa ampla experiência em universidades diferentes, né, colabora para o trabalho que ela desenvolve. Ela tem experiência na área de linguística, com ênfase em análise do discurso. E talvez nem todos saibam que ela está conosco aqui na Universidade Federal de Lavras, né, onde ela é secretária executiva e tem exercido a função de coordenadora de cerimonial, o que me deixa assim, bastante nervosa, porque eu não sei se eu estou fazendo certa apresentação, mas depois ela me dá umas dicas. Tá? Muito obrigada por aceitar estar conosco, tenho certeza que, como eu já li o seu trabalho,
eu já estava curiosa há muito tempo, né, por conhecê-lo mais, já li o seu trabalho, e ele tem uma grande colaboração para as pesquisas que a gente desenvolve aqui, tanto na letras quanto na educação. Muito obrigada, agradecendo em nome de todos, já lhe passo a palavra. Por favor, Pauline. Ok. Bom, boa tarde a todos. Não precisa preocupar com a apresentação não, viu, Tânia? Foi direitinho. Eu queria primeiro, então, agradecer, né, pelo convite. Como eles já disseram, né, a gente estava conversando já há um tempo, inclusive desde o ano passado, né, quando eu participei do IPEL, né, nós encontramos junto com o Márcio, com alguns alunos, ministrando minicurso, apresentando trabalho, aí a gente tinha conversado sobre fazer uma apresentação do assunto da minha tese, né, e outras questões, e surgiu a oportunidade, então, da gente fazer isso nessa aula inaugural, que me deixa muito feliz, né, de ampliar um pouco mais a discussão, porque a gente, mesmo tendo esse objeto de pesquisa, tendo feito essa pesquisa na tese, eu acho que nessa aula inaugural há uma necessidade de ampliar mais a discussão, né, já que nós temos também os dois programas aí de pós-graduação, né, tanto letras quanto educação. Então, eu tentei preparar uma apresentação mais abrangente, né, espero que vocês gostem do que eu vou apresentar aqui, e que seja útil, né, para vocês. Bom, vou iniciar, então, com igual todos, eu também estou aprendendo a compartilhar e ver toda essa questão. Bem, iniciando, então, a apresentação, então, né, da aula inaugural, eu coloquei o título de Análise de Discurso Crítica e Estudos de Gênero, Possibilidades de Pesquisa. E antes de começar propriamente dito com a apresentação, né, só retomando um pouquinho do que a Tânia falou sobre a minha apresentação, né, questão da trajetória acadêmica, né, essa questão da graduação na UFOP, e eu tive um contato maior com a pesquisa, porque lá eu me formei como licenciada em língua portuguesa e bacharel em linguística. Então, a questão da gente poder ter que desenvolver um TCC, eu fiz iniciação científica também, então isso fez com que eu tivesse o primeiro contato com a pesquisa já durante a graduação, isso foi muito importante na minha formação, né, acadêmica depois também. Fiquei um tempo, então, afastada da academia, assim, fiz o meu mestrado logo em seguida, e que eu formei, e fiquei um pouco afastada logo depois do mestrado, trabalhando, né, na UFLA, como secretária executiva, né, no cerimonial, mas sempre com aquela vontade, né, de, eu quero fazer o doutorado, eu gosto muito da pesquisa é uma coisa que me completa muito, né, então, eu, além de ter participado, já está participando, de certa forma, de algumas ações de pesquisa, por exemplo, na própria educação à distância da UFLA, né, tem muitos anos que eu atuo também como tutora, né, no curso de letras português, já atuei no letras em inglês e outros cursos como tutora também, isso acabava me aproximando, né, dessa parte da pesquisa e parte da docência também. Então, em 2015, eu acabei ingressando no doutorado e acabei sendo a primeira técnica administrativa da UFLA que teve uma autorização para ser afastada, né, para fazer a pós-graduação. Então, eu fiquei 4 anos afastada, só me dedicando à pesquisa, né, o que foi diferente do meu mestrado. Então, eu acredito que muitos de vocês se identifiquem comigo, né, da questão de quando eu fiz o meu mestrado, que eu fiz em São João del Rei, e eu tinha acabado de entrar na UFLA. Então, eu não podia pedir nenhum tipo de afastamento. Só que eu tinha sido aprovada no mestrado, então, eu não queria escolher entre um dos dois, né? Então, eu acabei fazendo mestrado ao mesmo tempo em que eu trabalhava, trabalhando 40 horas, né?
40 horas semanais na UFLA e indo a São João del Rei, fazendo disciplina, né, eu ia 2 vezes por semana, fazer disciplina em São João del Rei e voltava, tinha meia hora de almoço. Então, assim, eu acredito que muitos de vocês que estejam cursando mestrado tenham essa rotina também, né, de trabalho e estudo, e muitas vezes, com certeza, vocês devem pensar em desanimar, mas eu falo para vocês, não desanimem, porque a gente que gosta da pesquisa e se dedica a ela, não pode ter né? Então, após essa questão do doutorado, né, retornei aí retornei aqui só um minutinho, como diz a Tânia, aprendendo aqui. Bom, então, com o final do doutorado, então, no ano passado, né, eu retornei para o cerimonial da UFLA, mas sempre me mantendo atrelada à questão da pesquisa, né, sempre procurando participar de eventos, como o da UFLA que teve no ano passado, tentando sempre publicar também, né, escrever artigos. Então, a gente tenta, a todo momento, não largar dessa parte da pesquisa, que é muito importante. Então, como a Tânia já havia me apresentado, né, sou técnica administrativa da UFLA, pesquisadora de gênero e análise de discurso crítica, mais para frente vou falar um pouquinho mais sobre isso, tutora de letras português EAD da UFLA, atualmente eu sou tutora de estágio, né, já atuei também como orientadora, como banca também de TCCs do curso EAD da UFLA, também atuo como revisora de textos acadêmicos, sou membro da equipe de correção de redação do PAS da UFLA, membro do AFECTO, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, coordenado pela professora Maria Carmen. Ela foi minha orientadora do doutorado na UFMG. E ela é de Viçosa, apesar do doutorado ter sido na UFMG, porque no momento que eu fui fazer a seleção, o meu projeto ele contemplava análise de discurso crítica, né, não contemplava análise de discurso francesa, que é o que é mais forte lá na UFMG, então eles convidaram a professora Maria Carmen para ser professora colaboradora do programa. Então, ela me orientou durante os 4 anos do doutorado, né? E esse grupo, ele traz todos os alunos que pesquisam o tema e são orientados por ela ou se interessam pelo tema. Bom, então, a tese que eu defendi no ano passado, né, o título dela, Lugar de Mulher na Reitoria, né, análise discursivo crítica das formações identitárias das relações de poder de mulheres do alto escalão das IFES mineiras. Então, essa tese, ela, assim, resumindo, só que depois a gente vai falar um pouquinho mais, ela traz, então, a análise da identidade e relações de poder dessas mulheres reitoras. Então, o que eu pesquisei? Eu entrevistei, né, 12 mulheres reitoras, vice-reitoras e ex-reitoras de universidades federais de Minas Gerais. Então, eu delimitei como Minas Gerais porque, se fosse do Brasil inteiro, por exemplo, o corpus ia ser muito grande. Já foi um corpus grande, né, as entrevistas foram gravadas e transcritas, então eu tive mais de 100 páginas de corpus para analisar, de entrevistas das que eu fiz. Então, por meio dessas entrevistas, eu analisei, então, de que forma essas identidades aparecem, né, nos discursos delas, das representações discursivas que elas apontam, né? Então, eu tive algumas representações discursivas mais específicas, né? Que aí a gente entra já na questão da pesquisa acadêmica, né? Que a gente às vezes espera uma coisa e chega lá no meio ou no final, né? Nada daquilo que a gente imaginou, né? Então, isso com certeza muitos de vocês vão passar, né? Vocês que estão aí no começo ou no final da pesquisa, no meio da pesquisa de vocês. Então, eu não esperava, por exemplo, muita reprodução discursiva patriarcal, né? Por serem mulheres que são gestoras de universidades, assim, muitas delas as primeiras a serem
gestoras dessa universidade, eu não esperava que elas reproduzissem esse tipo de discurso, de que elas tinham que dar conta da casa, assim, que parece que tem alguma coisa que fala para elas que elas têm que dar conta dessa questão de que elas são ali da casa, que a casa pertence a elas. Então, uma das, vamos dizer, das hipóteses iniciais que eu tinha em relação ao trabalho não se concretizou, né? Só um exemplo para vocês de que às vezes a gente vai num caminho na pesquisa e depois ele se mostra completamente diferente. Claro que eu tive vários relatos, né, que foram condizentes com o que eu imaginava que seria, né? Vários relatos, representações discursivas, por exemplo, que remetiam ao feminismo, que remetiam a questões contra o patriarcado, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas também tive essas que eu não esperava. E, de certa forma, assim, Oi, Pauline, só com licença, é que eu não sei fazer de outra forma. Só para te avisar que parou o compartilhamento dos slides, não sei se era intencional, tá? Ok, desculpe. Não, tá ok. Agora eu dei um tempinho mesmo para poder voltar logo depois, mas obrigada. E aí, retomando, então... Bom, retomando, então, falei, né, quem sou eu agora, pensando na questão de vocês, né, pensando no mestrado em letras, no mestrado em educação, né, nas linhas de pesquisa que são desenvolvidas aí no mestrado de vocês, e o que isso teria relação aqui com o que eu vou falar, né, com a questão dos estudos de gênero e análise do discurso crítica, né, eu vou tentar fazer um diálogo entre um pouco do que eu estudei na minha tese e com possibilidades também de como vocês podem pesquisar esses assuntos, né, e trazer para o trabalho de vocês alguma coisa nesse sentido, né? Então, nós temos a questão aí da cultura, né, que isso aí pode ser muito bem relacionado principalmente com a análise de discurso crítica, né, que faz muito fortemente esse gancho de discurso, cultura, sociedade, né? A própria questão da profissão docente, da questão da linguagem, da educação, então está tudo, de certa forma, interligado aí nessa fala que eu vou fazer com vocês. Então, para a gente começar, eu achei interessante a gente voltar um pouquinho e refletir um pouco sobre a questão da pesquisa, né? E em qualquer fase em que você esteja da pesquisa, né? Ou está com aquela fase da ideia inicial, ou do projeto, de definição de projeto, próxima qualificação ou próxima defesa, a gente tem sempre que pensar que o planejamento ele vai fazer parte do trabalho o tempo todo, do começo ao fim, né? E, às vezes, essa questão... Às vezes a gente tem uma ideia, às vezes a gente entra com uma ideia, né? E aí depois a gente repensa aquilo, o próprio orientador nos orienta a repensar aquilo. Então, às vezes a gente tem um objeto de pesquisa, a gente fala, isso é ótimo para eu pesquisar, isso aqui vai ser muito bom, e de repente a gente vê que esse objeto de pesquisa não tem um potencial tão grande assim. Então, de certa forma, a pesquisa, ela vai se desenhando aos poucos, né? E aí aquelas perguntinhas que a gente sempre tem, né? Onde que eu quero chegar com essa pesquisa, né? Para que eu vou pesquisar esse assunto? Para que eu vou pesquisar isso? Quais etapas dessa pesquisa para eu conseguir chegar aos meus resultados? Então, por mais que a gente tenha um pouco de experiência, que seja na graduação, de pesquisa, alguma coisa nesse sentido, quando a gente chega no mestrado, a gente esbarra de novo com vários obstáculos para poder aquilo se transformar num projeto, aquela ideia se transformar num projeto, e aquilo se transformar numa dissertação. Então, o que eu sempre falo, a gente tem que ler muito. Ler muitos trabalhos e ler exaustivamente. Eu lembro que a questão de anotar referências, eu li, às vezes, um artigo, alguma coisa, aí eu fazia uma listinha, assim, como a tese tratou, por exemplo, de gênero, tratou de identidade. Então, eu fazia uma folha, assim, gênero, aí anotava lá, autor e ano, que eu vi uma citação, anotava lá para ver se eu ia ler aquilo. Aí o outro tratava de identidade, eu ia lá e anotava. Então, a gente tem que
ter essa leitura exaustiva, né, para a gente poder conseguir chegar ao resultado que a gente espera, né? E acredito que o grande desafio de todos aí que já tenham até passado por essa fase seja a definição do objeto de pesquisa, né? Que ele tem que ser nem muito amplo, não pode ser muito amplo, nem muito restrito. É o que eu disse em relação à minha tese, né? Ele não podia ser muito amplo, por exemplo, não podia pegar todas as reitoras do Brasil, senão ia ter entrevista para 10 anos de pesquisa. Então, a gente chegar nesse ideal aí é muito difícil, mas a gente vai, com o tempo, a gente vai conseguindo chegar. Bom, então, pensando mais em relação à pesquisa, né? Nós estamos aí no momento da pandemia do Covid, né? Com várias discussões na mídia, onde, assim, vários nível político e tal. E aí a gente nunca, não sei se, assim, acho que nunca a ciência foi tão questionada, né? Nunca a academia, a ciência, ela foi, assim, questionada no sentido de, será que os próprios médicos, será que as próprias pesquisas, elas adiantam para alguma coisa? Então, a gente se vê nesse cenário, que é muito grave a gente saber que isso está sendo questionado, né? Aí a gente tem essa questão de para que serve a ciência, para que serve a pesquisa, né? Aí tem aí um exemplo de uma notícia, que do IPE, né? Ciência e Tecnologia frente à pandemia, mostrando qual que é o papel da ciência, e a gente não pode deixar de lado a importância da pesquisa em ciências humanas, né? Que é a pesquisa que a gente realiza. Então, e por muitas vezes ela é questionada, justamente porque ela não tem, vamos dizer, utilidade prática, né? Então, trouxe aí só um trechinho, né, que um professor lá da Universidade Federal do Mato Grosso trouxe, que as ciências humanas servem para que as pessoas entendam o mundo social que estão inseridas, né? Além de outras coisas, com certeza, e elas estão diretamente e indiretamente relacionadas às produções tecnológicas e científicas, né? Mesmo que não seja claramente observável. Então, os cientistas da humanidade, né, que no caso, assim, somos nós somos os cientistas, né, da área de humanas aí, que nós precisamos, que é através das pesquisas, né, dos estudos humanísticos, que se compreende que os seres humanos precisam para viver em sociedade. Outra coisa importante que é essencial para o pesquisador aí, é a questão do pensamento crítico, né, nada mais atual do que a discussão aí que tem se pautado sobre o ensino remoto, né, a questão da utilização da EAD no momento aqui da pandemia, a questão das desigualdades. Então, a gente vê, assim, várias charges, né, falando ali, odeio estudar em casa. Por quê? Estudar em casa é muito mais tranquilo. Eu sei, mas não tem merenda. Então, e ali também a educação em tempos de pandemia, mostrando aí as desigualdades que estão presentes, né, nesse momento de pandemia, né, e aí esse pensamento crítico, ele tem que ser exercido por nós pesquisadores o tempo todo, né. Mais duas imagens aí, né, que trazem a realidade que muitos estão vivendo hoje, né, lembrando que essa questão dessas imagens, elas não são, assim, em nenhum momento uma crítica à questão do ensino remoto, ao home office, nada disso, pelo contrário. Eu trouxe porque é um assunto que está muito presente, né, seja na mídia, seja na vida das pessoas, e aí como pesquisadores também diretamente envolvidos nisso, né, porque muitos aí são da área da educação, né, então a gente tem que lançar um olhar para isso também. Aí traz um pouquinho aí do papel dos profissionais de letras, né, e profissionais de educação na pandemia, que nós temos aí um conjunto de vários fatores e vários agentes que estão tendo um papel fundamental aí, né, as escolas estão se reinventando com propostas educacionais de vários tipos de modalidades, né, as famílias, né, também têm tido algumas questões de que as famílias, se não perceberam ainda, elas vão perceber o tanto que o profissional da educação ele tem que ser valorizado, né?
que para eles está sendo um desafio conseguir prender os filhos em frente ao computador, né? Quem tem mais de um filho, como que faz? Estou dizendo, assim, em relação à classe privilegiada, lógico, né? Que nós sabemos que muitas outras realidades também existem aí. Os professores também, né? Estão com um desafio grande de se reinventar nesse momento, né? De aprender ou aprimorar as tecnologias, de como chamar a atenção desses alunos, né? Os alunos, assim, mais velhos é até, de certa forma, mais fácil, mas os menores é um desafio muito grande. O papel aí dos pesquisadores de educação, né? Um grande desafio aí, mostrar que a EAD não é simplesmente reproduzir uma aula para uma câmera, né? Que existem vários modelos de ensino remoto e educação à distância, que às vezes não são utilizados da melhor forma. Há a questão da sociedade, né, que traz novamente aquela desigualdade, as condições de acesso à tecnologia, né, os abismos, os alunos que estão tendo aula desde março aí, online, e os alunos que estão parados também desde março. E aí, né, como que vai acontecer esse abismo que está cada vez maior, né? E os desafios, né, que tem a questão das plataformas, de prender os alunos, etc. Bom, passando um pouquinho dessa questão da pesquisa, a gente chega, então, na parte dos pilares conceituais, mesmo que tem a ver com toda essa questão de estudos de gênero, análise de discurso crítica, possibilidade de pesquisa para vocês, né, na área de letras e educação aí, né? Eu trouxe alguns conceitos-chave que a gente pode abordar, né, nesse campo de pesquisa, né, das duas áreas, né, o gênero, que eu vou tratar daqui a pouco, mais um pouquinho, análise de discurso crítico, a identidade, a questão do sujeito, né, o discurso, raça, interseccionalidade, a diversidade, as relações sociais, as relações de poder, né, cultura, inovação pedagógica, políticas públicas, gênero na escola e corpo também. Eu vou dar ênfase em alguns pontos, alguns desses pilares conceituais, alguns, inclusive, foram tratados na tese, tá? E mais para frente, eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos de possibilidades de pesquisa, né? Para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, trazendo aí dois pilares importantes, né? Que eu trouxe também na minha tese, que é o patriarcado e o feminismo. O feminismo, nós temos aí essa dicotomia entre esfera privada e esfera pública, né? Que veio com as ondas, né? As ondas do feminismo, a questão dos avanços, as questões das leis. E o movimento feminista, então, ele participa de movimentos anti-autoritários, né? E privilegia algumas formas mais espontâneas, né? Recusando toda a organização hierárquica. Então, várias lutas, né? O movimento feminista trouxe questão do sufrágio universal, saúde da mulher, sexualidade e violência e mercado de trabalho. Aí, no finalzinho, eu coloquei só alguns autores, né? No final tem as referências bibliográficas, só para ter uma noção dos autores que abordam o tema. O patriarcado, né? Nós temos aí, que tem como significado a autoridade do pai, e nós trazemos também, isso foi muito utilizado na minha tese, a questão do dispositivo do patriarcado trazido por Swain, né? Que ele é composto por 3 dispositivos: o dispositivo amoroso, o dispositivo da sexualidade e o dispositivo da violência, né? Então, aquela questão de, a mulher, ela tem que ser amorosa, a mulher, ela tem que falar baixinho, falar de forma delicada, isso tudo está implícito aí no dispositivo amoroso, que é um dos que compõe aí o dispositivo do patriarcado, né? Comparando os dois aí, a questão do patriarcado com algumas definições ali, né, que tem relação com a dominação masculina, obediência e tal, versus o feminismo, que tem relação ali com liberdade, igualdade, várias lutas que já foram traçadas aí. Quando a gente fala em gênero, né, uma simples pesquisa aí no Google, a gente coloca lá gênero. Aí o que aparece lá das imagens, né? A dicotomia que nós sempre tentamos combater, né? A questão de que a mulher tem que vestir rosa, o homem azul, a menina é uma coisa, o menino é outro. Então, assim,
só gênero ali já aparece com esses estereótipos e para a gente poder pensar, né, o quanto que, assim, o próprio Google, lógico, o Google não é o pai de todos, mas, assim, ele dá uma ideia do que a gente pode, o que está acontecendo por aí também, né, a gente tem isso, e quando a gente coloca lá estudos de gênero, a gente já vê um pouco, uma ideia um pouco diferente aí, né, a gente já vê um pouco mais de diversidade, de certa forma, né, e aí a gente chega na dicotomia lá, sexo versus gênero, né, trazendo aí autores, né, como a Simone de Beauvoir, né, Scott, a Butler, que já são, já trazem outras visões aí, né, aí considerando, então, sexo como questão biológica, né, entre fêmea e macho, e gênero trazendo relação aí com a cultura, né, com papéis distintos que a sociedade atribui a homens e mulheres, né, e ali até a gente chegar na Butler, que ela traz que o gênero é a estilização repetida do corpo, né? Que seria o gênero como performance. Bom, identidade também, eu abordei na tese, trazendo alguns tipos de identidade, né? Trazendo o Hall, Silva, e esses tipos de identidade com o G, que trouxe natural, institucional, discursivo e por afinidade. E relações de gênero e magistério. Então, como eu abordei a questão na verdade, as reitoras, né, para elas serem reitoras de universidade, elas têm que ser primeiro professoras, né? Então, elas têm que ser docentes da universidade. Então, eu abordei também essa questão do magistério, da entrada tardia das mulheres, tanto na escola quanto no mercado de trabalho, né? E depois a feminilização do magistério, né? Que o magistério ele começa a ser exclusivamente das mulheres, né? Exercido pelas mulheres, né? Até depois isso mudar um pouco, para a questão da divisão sexual do trabalho, a questão do teto de vidro, que traz a segregação de gênero, né, com as mulheres sendo aí pautadas por essas condições assimétricas de poder. Ainda dentro dos pilares conceituais, eu trouxe as capas das 3 obras principais aí da análise de discurso crítica, tá, que eu vou passar rapidamente pelos conceitos. São 3 livros, né? O primeiro é do Norman Fairclough, que é de 1992, que é o único que é traduzido para o português, que traz os pilares conceituais. Depois o de 1999, que é Kuliarak e Fairclough, e depois 2003. E livros na língua portuguesa, né? De 2 professoras da UNB, que são pesquisadoras referência nessa área, tá? Que elas trazem esses conceitos bem explicados, né, todos os conceitos aí que o Fairclough aborda, tá, que são esses 2 livros aí. Vou passar sobre os conceitos aqui dos estudos discursivos críticos, para depois vocês terem uma ideia do que quando a gente chegar na parte das análises. Então, nós temos o seguinte: alguns conceitos importantes aí, o conceito de discurso, né, que foi trazido por Fairclough em 1992, que é o modelo tridimensional. Depois ele foi aprimorando esse conceito de discurso, como momentos da prática social, e depois foi aprimorando mais ainda. O realismo crítico, ele tem uma relação com essa teoria da análise de discurso crítica, e os significados, né, que são, assim, de certa forma, transformados em categorias depois que a gente pode utilizar nas nossas análises. Nós temos ali o significado acional, né, que traz relação com o gênero, o representacional, que traz relação com os discursos, a questão da transitividade, o identificacional, que traz relação com os estilos, modalidade e avaliatividade. Aqui, só passando rapidamente também a questão do modelo tridimensional do discurso do Fairclough, que é texto, prática discursiva e prática social, tá? Isso tudo está bem explicadinho naqueles livros das Vivianes lá, aqueles 2 que eu mostrei. As categorias que podem ser exploradas aí nesse modelo, tá? E o modelo tridimensional, ele é atualizado, então, pelo Fairclough em 1999, aí a prática social, então, ela começa a abarcar a prática discursiva também. Aí nós temos o modelo da análise de discurso textualmente orientada. Isso aí só para dar um exemplo do que foi feito na tese, assim, em grosso modo.
foi utilizado, então, esse modelo da análise de discurso textualmente orientada. Então, o que ele traz? Ele traz um problema, e desse problema nós temos os obstáculos a serem superados, a função do problema na prática, possíveis maneiras de superar os obstáculos e a reflexão sobre a análise. Então, nós temos aí essa parte o problema, né, que a gente percebeu, as construções discursivas patriarcais pelas reitoras, né, nós encaramos como um problema aí. Aí, quais que eram esses obstáculos, então? A reprodução dessas teses patriarcais eram os obstáculos. Aí a gente trouxe a análise da conjuntura, né, que era o histórico das lutas feministas e tal, a análise da prática particular, que a gente considerou essa prática social acadêmica, permeada por todas essas outras aí, e a análise do discurso, em que nós analisamos as construções identitárias e os significados representacional e identificacional. Aí nós temos a manutenção, então, como função do problema na prática, né? É a manutenção e a reprodução desses discursos patriarcais, né? As possíveis maneiras de superar esses obstáculos, né? A tentativa de não reprodução mais desses discursos e a reflexão sobre a análise das considerações feitas. Bom, depois, assim, de dar essa ideia dos pilares conceituais aí, né? Que alguns da tese, alguns que podem ser utilizados aí por vocês também em relação tanto aos estudos de gênero quanto a estudos de análise de discurso crítica, eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, que poderiam ser considerados umas possibilidades de pesquisa, porque o que acontece? A gente, como pesquisador, eu falo que a gente tem que o tempo todo, que pesquisador e professor fica o tempo todo procurando, né? Tudo vira aula, tudo vira objeto de pesquisa. Então, assim, pelo menos, eu vejo uma coisa, às vezes eu estou no Facebook, alguma coisa assim, eu vejo uma coisa interessante lá, ou uma matéria interessante, alguma coisa interessante, eu vou lá naqueles salvos e ponho lá. Aí, quando eu vou pensar alguma coisa, escrever uma coisa, eu falo, gente, isso aqui dá um artigo. Então, assim, a gente parece até meio doido, mas é coisa que acontece. Aí você vai colocando, aí às vezes você vai anotando, isso pode ser uma ideia que eu posso escrever ali depois, esse aqui eu posso comparar com aquilo. Então, assim, eu pegando alguns exemplos, né, para mostrar aqui para vocês nessa aula hoje, da mídia, desses dias agora, né, recentes, já dá uns 5 artigos aí, para quem quiser pegar a ideia e escrever, que aí a gente tem também, por exemplo, várias chamadas de publicação de artigo agora, que estão relacionadas, por exemplo, com a pandemia. Então, são muitas possibilidades de você pegar e escrever um artigo de uma coisa que está acontecendo agora mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas possibilidades aí, para ver o quanto que é amplo, né? Vamos lá. Então, primeiro, falar um pouquinho da minha tese, só para vocês terem uma ideia, assim, da análise, né, em si. Aí, só mostrando, assim, a divisão, né? A questão da análise de discurso crítica, né? Qual tipo de análise foi feito e o que foi analisado. Aí, o significado representacional, o significado identificacional, né? Quais as subcategorias que foram analisadas aí e as perguntas de pesquisa ali. Utilizamos também a teoria da avaliatividade, né? Trazendo aí o afeto, o julgamento, que são categorias, né? Do sistema de atitude. As teorias sociais sobre identidade também foram utilizadas, né? Como que essas entrevistadas se identificam, né? Quais as identidades delas? Então, foram elencadas lá, identidade de professora, pesquisadora, identidade de filha, mãe, mulher, gestora, né? Então, são várias identidades. As teorias de gênero, feminismo e patriarcado, né? Também, como que esses discursos foram reproduzidos aí. Utilizamos também teorias de administração sobre liderança e competência. Aí, só um exemplo da questão do feminino, afeto e dom da docência, né? Isso aí tem a ver com o pessoal do mestrado de educação aí também. O discurso da mulher ali, falando que ela nasceu para a docência, né? A identidade explicitada dela é a identidade professora ali. Então, ela fala que aquela questão
do ser mulher ali que eu disse para vocês ali no 3:17, a mulher tem essa questão, alguma coisa inerente do sexo feminino, né? E aí tem uma questão também que é bem questionável, né? A questão do dom da docência, né? Isso aí é um dom mesmo? Isso não tem nada a ver, então, com competência, com a gente estudar e ser um bom profissional da área docente? Então, aí no trecho 30 aí tem esse relato de uma das reitoras que falou que ela percebeu que tinha esse dom, né? Aí, aqui tem alguns exemplos também da questão do feminino, né? Lá no 364. Porque o homem é assim, a mulher é assim. Mais uma vez, a reprodução discursiva do patriarcado aí. Aqui é que já o outro lado, né? Que é a questão do não à esfera privada, o feminismo aí como liberdade, as mulheres com a identidade profissional, né? Trazendo que elas precisam de alguém para fazer os serviços domésticos para elas, que elas trabalham o dia todo, elas não têm como fazer isso, e a questão da possibilidade de estudar, né, que ela relatando ali que a mãe dela falou que ela não ia estudar, mas todos os filhos estudaram, e falando que a mulher tem que ser financeiramente autônoma. Aí eu trouxe alguns exemplos, né, aquele segundo tópico de exemplos que eu trouxe para vocês, já alguns trabalhos de colegas lá da UFV, para vocês terem uma ideia da questão do gênero e da análise do discurso crítica. Aí é uma dissertação da Graciele Pires, né, e a Bela ainda é fera, aí é uma análise das performatividades de gênero em entrevistas da revista, é uma revista de rock, né, as mulheres, elas são, elas aparecem nessas revistas, e tem entrevistas com ela e tal. Com elas, então é interessante depois, quem tiver interesse sobre esse assunto. E aí eu trouxe um trechinho lá do trabalho dela, que é uma entrevista, né, que tem, né, numa dessas revistas, e aí me perguntaram para a mulher lá, né, que é uma musicista, o que você faz além de cantar, cuidar das crianças e manter Robert na linha? Robert é o esposo dela. Então, também trazendo aí esse reforço da representação discursiva patriarcal, né? Então, ela tem que dar conta aí de cantar, de cuidar das crianças, porque ela tem que cuidar das crianças, não é o marido, não. E ela tem que manter ainda o marido na linha, né? Então, são reproduções aí discursivas que a gente encontra em todo lugar, né? Mais um exemplo aí de outro trabalho, né, da Alexandra Carvalho, que ela pesquisou as representações de identidade de mulheres gordas em práticas midiáticas digitais, né? Aí, um exemplo de uma campanha da CIA, que também a gente questiona, né? E aí, eles, no próprio texto ali do lado, eles falam, né? Por que vocês usaram uma modelo não magra para chamar de gorda? Aí é toda essa questão do corpo perfeito, ela falando que sou gorda, sou sexy, mas o questionamento dessa questão do corpo, do corpo perfeito, também é um tema que pode ser pesquisado. Mais um exemplo aí, né? Marcelo Lima, também, lá de Viçosa, uma dissertação, que ele analisou análise discursivo crítica das representações de Luana Diniz, que é uma travesti, né? Que teve um episódio com o padre Fábio de Mello nas redes sociais. Então, ele analisou essa questão da representação, né, dos atores sociais, de como que isso foi retratado pela mídia, né? E trazendo aí a questão de possibilidade de pesquisa recentes, assim, vamos dizer, uma busca pelo Google mesmo, né? Para a gente ver o que eu poderia ser pesquisado, o que eu poderia escrever um artigo, alguma coisa assim, né? Tivemos semana passada aí, nas últimas semanas, aquela questão lá dos Estados Unidos, né, do policial, que toda a questão do racismo, das manifestações, né? E aí temos aí a Globo News fazendo um jornal só de repórteres negros e tal. Aí o que poderia ser ter como possibilidade de pesquisa aí? Várias coisas. Os próprios discursos que elas fizeram aí, várias delas fizeram relatos de experiências. Isso poderia ser analisado de alguma forma, né? Utilizando análise de discurso, utilizando teorias aí de raça.
mais uma... olha para vocês verem um exemplo, assim, bobo de possibilidades, né? Que a gente... Às vezes a gente está na internet olhando, apareceu um negócio lá, você salva e pronto. São livros, né, para crianças que trazem essa representatividade das pessoas negras, né? Então, de que forma isso está sendo representado nos livros infantis, infanto-juvenis, né? Mais um exemplo aí, questão da pandemia. Quantos relatos que nós temos aí de pessoas que estão passando por esse turbilhão de responsabilidades, né, na pandemia? Porque você está no home office, mas aí seu filho também está em casa, porque a escola não está funcionando, a sua funcionária que trabalhava com você para te ajudar na casa não está vindo mais, porque você tem que também dar o direito a ela de fazer o isolamento social, né? Então, acaba que todo mundo tem que dar conta de tudo. Então, como que estão esses relatos, né? Esses relatos aí dariam pesquisas, artigos, né? E esse exemplo aí é um exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa nesse sentido, foi uma Não estamos vendo ainda não, tá? Oi? Saiu de novo, não estamos vendo o slide. Tá? Vou voltar novamente. Deixa eu apresentar de novo. Já estamos caminhando para o finalzinho também. Conseguiram ver? Agora está chegando. Sim? Estão vendo? Eu não vejo. Então, eu estou vendo. Eu não. Tânia, acho que é aí, Tânia, então. Sei lá. Ok, desculpa. Bom, não, imagina. Então, nós já estamos quase finalizando também. Aí, essa aqui também é um exemplo da questão do corpo, né? Que é uma moça do Instagram e tal, que ela postou várias coisas que ela pesava, acho que ela perdeu mais 100 quilos, né? Com questão de alimentação e exercício e tal. E aí, várias pessoas fizeram vários comentários. Então, esses aí são comentários, ó, de internautas, né, criticando ela, as postagens dela, como que ela se coloca na internet, e as pessoas falando que não, que ela, como assim, projeto magra, né, ela ainda tá gorda, e aquela questão toda do corpo perfeito e tal. Então, também com uma possibilidade de pesquisa, né, a gente tem também, não só a questão do gênero, do corpo, da raça, da transexualidade, a gente tem muitas possibilidades aí que podem dialogar com a questão da análise de discurso crítica, ou outras teorias também, né, que seja de análise de discurso, ou outras teorias também. E, por fim, um exemplo também relacionado à pandemia, né, das aulas remotas aí, um relato aí de um pai, de um aluno que estava tendo aula remota e tal, aí todo mundo mandando mensagem para a professora, e aí ela falando, vamos corrigir o exercício então, aí toda aquela questão daquele diálogo e tal, também entrando aí nas possibilidades de pesquisa dessa questão do que está acontecendo agora, né? Bom, então, para a gente finalizar, só trazer uma frasezinha aí, que todo grande progresso da ciência resultou de uma nova audácia da imaginação. Então, para poder... Eu espero que eu tenha mostrado para vocês, assim, de que forma que a gente pode, de certa forma, transformar as ideias da gente, ou transformar algumas matérias da mídia, ou alguns relatos, ou que a gente tem de material, né, que a gente pode transformar isso em pesquisas, né, com a ajuda dos orientadores da gente, ou próprios artigos. Então, eu espero que
esses exemplos aí, essa apresentação rápida aí do que foi minha tese, possa, de alguma forma, ajudar vocês, né? Ajudar aqueles que ainda podem, de certa forma, estar perdidos, né? E alguns que não estão perdidos mais, que já estejam caminhando aí para suas ideias de pesquisa e de projeto, que possa ter clareado um pouco aí para vocês e colaborado de alguma forma, tá? E deixa eu só... Agora aqui para finalizar, eu só trouxe algumas... Vamos lá. Trouxe só o e-mail aí, se vocês quiserem alguma coisa, entrar em contato para referências, qualquer tipo de coisa que vocês precisarem. E as referências aí que eu utilizei, né? De gênero, de análise de discurso, da questão do feminismo, né? Da questão de identidade. Então, também depois eu posso compartilhar com vocês essas referências, o que vocês precisarem, tá? E, bom, então, para encerrar aqui minha fala, eu queria agradecer, então, pelo convite, né? Espero que esse compartilhamento de experiências tenha sido válido aí para vocês, né? Para os mestrandos, né? Que estão em várias etapas aí de suas pesquisas, né? E dizendo que vocês, só mais uma ou duas coisas que, em relação aos seus objetos de pesquisa, que vocês, quando tiver tudo acertado e tal, para vocês ficarem... É muito difícil a gente pensar assim, né? A gente só fica pensando assim, nossa, mas eu estou inseguro com isso, com aquilo. Só que a gente tem que lembrar que a gente faz aquela pesquisa. Então, a gente é que sabe mais daquele objeto que a gente está pesquisando. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que ter na nossa cabeça. Mesmo quando você tiver 20, 30 anos de profissão, os professores aí com certeza vão saber falar. Você vai ter ainda insegurança, mas você vai ter você tem que ter aquela certeza de que você conhece mais aquele objeto, né? E, para finalizar, a questão do distanciamento do objeto. Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Temos que distanciar do objeto, temos que distanciar. Eu concordo em partes. Porque, assim, se não é uma coisa que você gosta, você não vai conseguir pesquisar aquilo 2, 4 anos da sua vida. Então, assim, eu pesquisei na minha iniciação científica, no meu TCC, Assembleia Departamental, que eu participava da Assembleia Departamental como representante discente, e aquilo era uma coisa que tinha interesse para mim, sabe? Aquilo era uma coisa que eu gostava. Então, aquilo fez sentido para mim. Mesma coisa no mestrado. Pesquisei movimento estudantil. Eu fui do movimento estudantil. Então, aquilo fazia sentido para mim. Eu tinha que gostar daquilo que eu estava pesquisando para eu conseguir finalizar aquele trabalho. Né? E a mesma coisa do doutorado. Eu sempre quis estudar essa questão de gênero, de mulher. E aí, eu, assim, pensando, gente, quando eu vou fazer isso? Acabei fazendo doutorado, uma coisa que eu sempre quis fazer e uma coisa que eu gosto também. Então, assim, tem que ter o distanciamento para não prejudicar a sua pesquisa. Mas, se você não gostar daquilo também que você pesquisa, eu acho que não adianta nem levar até o final, tá? Bom, então, para finalizar, eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Pauline, muito obrigada mesmo, né? Eu acho que essa foi efetivamente uma aula, né? Porque aqui você fez uma série de colocações que são de extrema relevância para o pesquisador que está iniciando seu trabalho, né? Você foi conduzindo de forma a que as pessoas entendam como que o processo envolve uma série de exigências, né, pessoais, de organização, de delimitação da pesquisa. Você também, achei interessantíssimo o que você tocou agora no final, né, fazendo a relação da importância do afeto e da cognição na pesquisa. Né? Você tem que estar apaixonado pelo que faz para poder progredir cognitivamente com o que faz.
né? E ambas as coisas se retroalimentam. Interessante também, né, dentre as várias coisas, vou citar apenas algumas, que você trouxe um panorama de outras pesquisas, você não ficou só na sua, que em si só é de um interesse imenso, né? Você deu esse panorama grande e você orientou, né, como lidar com curiosidade, com vontade de pesquisar, e como isso vai se construindo para a realização de um trabalho científico especificamente, né? Bom, me identifico muito, né, com os trabalhos de Fairclough e da avaliatividade na linguística sistêmico funcional, que é com que eu tenho trabalhado, tanto na educação como no mestrado em letras. Então, estou me sentindo em casa. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta, porque realmente você nos provocou, né? Eu passo agora para o professor Márcio, que já está aqui colocando, que quer fazer uma pergunta. Oi, Pauline, de novo, muito obrigado, né, pela sua contribuição, pela sua fala, né, foi muito didática e trouxe questões assim importantes tanto para o trajeto, como a Tânia apontou, né, quanto para os próprios resultados da sua pesquisa e de outras coisas que você tem olhado aí, né, no nosso momento, tantas coisas que aparecem aí para a gente pensar, né, que tá enraizada ainda na sociedade muito forte, né. Então, acho que é bom, né, lembrar, sempre que a gente fala, especialmente com uma inaugural, lembrar desse trajeto de pesquisa, né, porque todo mundo se encontra no mesmo barco, né, e é bom olhar como é que algumas pessoas fizeram e passaram por isso, porque às vezes a gente fica muito perdido no nosso momento, né, aquilo que a gente está vivendo, né, e acha que os caminhos às vezes são tortuosos, né, eles são mesmo, né, mas assim, todo mundo passa por isso, e é muito bom lembrar isso, especialmente porque você também lembrou da pandemia, né? Acho que hoje a gente tem que discutir as coisas, mas sem esquecer desse momento que a gente está passando, porque a gente está sofrendo uma série de transformações, né? Das coisas, das condições de produção do discurso, enfim, a gente precisa levar em conta e essas coisas vão ficar, né, daqui para frente. Então, a gente tem que começar a pensar. A gente está pesquisando no momento de mudança, né? Então, é complicado porque, assim, a gente pensava numa série de questões antes da pandemia e agora a gente está incorporando e revendo, né? Então, essas coisas, elas, de certa forma, vão entrando, né, no nosso modo de olhar o mundo, no nosso olhar de pesquisar, e é importante, mas especialmente como é que a gente tem que aproveitar todos os momentos para mudar nessas representações que estão fincadas aí, né? Porque senão a transformação fica muito uma transformação para as ideologias e os valores continuarem, né? Então a gente tem que tentar pensar bastante nessa mudança, né? Um outro comentário que eu quero fazer também em relação a esse finalzinho que você trouxe aí do prazer e do gosto, né, pela pesquisa, né? Ter uma pesquisa que vai virar um fato na tua vida é horrível, né? Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar, né? Porque a gente sabe que, assim, isso depende de projeto, de orientador, do que eu quero fazer, né? Não é uma coisa totalmente, digamos assim, eu faço simplesmente o que eu gosto, mas só que eu consigo o equilíbrio, né? Entre o que vai me dar prazer de pesquisar, né? Para trabalhar de uma forma harmônica, né? Com um grupo de pesquisa, todo orientador, então isso é muito importante. Mas quem não consegue escolher isso, né, vira um fardo que é terrível, né? Então é importante. E esse distanciamento, ele é um modo que a gente tem que ter de fazer pesquisa, né? É um modo científico de pensar os nossos objetos, nossos corpos, né? Tem que ter o distanciamento. E eu tenho discutido muito isso, né? Como hoje é difícil você manter esse distanciamento, porque a gente está estudando muita coisa atual. E aí, como a gente estuda coisa atual, a gente se engaja e acaba falando do mesmo lugar que o sujeito engajado e não do pesquisador, né? E isso é uma coisa que eu tenho repetido bastante, porque, assim, o nosso processo de olhar o nosso objeto, nosso material de análise, precisa ser marcado pelo lugar de fala do cientista, né? Do cientista, do rigor e tal, né?
porque só assim a gente consegue contribuir com as mudanças, porque a gente precisa das entidades, instituições engajadas, dos grupos, e do pesquisador falando em dois lugares diferentes, porque se os dois falam do mesmo jeito, e a gente não tem esse distanciamento, a gente perde a chance de contribuir, né, para ampliar o debate, né. São comentários, mas eu queria te fazer uma pergunta mais pontualmente. Eu sou um defensor, acho que você deve saber disso, ou não sei se eu já conversei isso com você, de que a gente tem uma análise do discurso. Eu nunca gostei dessas coisas de análise do discurso de linha francesa, de análise do discurso crítica, de análise do discurso dialógica, de análise do discurso, enfim. Eu tenho falado até assim, daqui a pouco tem a astrológica, a extraterrestre, cada um quer inventar uma coisa para se fazer, para mostrar o seu espaço, digamos assim, meio de poder, né? O meu é melhor que o outro, não sei. Mas eu tenho defendido bastante essa ideia de que o objeto, que alguns conceitos não criam uma área diferente, né? Porque o que cria uma área diferente é o objeto maior, que é o discurso. A gente tem o discurso como objeto e também tem uma série de questões epistemológicas que mantém como uma área de análise do discurso que eu não vejo sentido em separar. Acho que a gente ampliaria a discussão se a gente se juntasse e tentasse ver todos como analistas do discurso, né? Mas tem uma coisa que o pessoal da análise do discurso crítica aponta como uma nuance, né, que marca, né, que é a questão da mudança, né? Tanto que o próprio nome do livro do Perclap é Discurso e Mudança, né? E aí, mas pensando nessa questão da mudança, você analisou as reitoras, né, o discurso das reitoras, e pelo que você mostrou aí, é muito forte essa questão do patriarcado, né, nessa representação. Você percebe mudança nesse discurso, nesse grupo, uma mudança social em relação à forma como se representa, ou assim, para assumir esse lugar, você traz muito mais valores do patriarcado, mesmo sendo mulher, para poder se sustentar, ou já tem uma marca feminina muito forte aí que transforma o ambiente e tal, né? Como é que você vê esse processo de mudança nessa pesquisa que você fez com as reitoras? Tá. Muito obrigado. Vou começar pela pergunta, depois eu comento um pouquinho das outras coisas que você falou. Então, essa questão da análise de discurso, eu também concordo com você. Eu não sou muito a favor dessa questão, assim, parece que é um monte de igrejinha, né? Análise de discurso francês, a inglês, ou a crítica. Também acho que não tem sentido essa separação, mas acaba que, por questões metodológicas mesmo, né? A gente acaba meio que se filiando a uma ou outra, porque é muito abrangente mesmo, né? Então, essa questão da mudança social mesmo, que a análise de discurso crítica, né, traz, eu vejo isso como a questão do discurso como ação, né, que o Fairclough traz. Então, a mudança, de certa forma, assim, a análise de discurso a análise de discurso crítica defenderia que o discurso ele teria que trazer mesmo uma ação de mudança. Só que a gente, como pesquisador, sabe que isso é muito difícil, né? A gente, sendo realista, a gente dá conta de pesquisar uma coisa e aquilo fazer a gente refletir, ou fazer as outras pessoas refletirem, já é um grande passo, que dirá causar uma mudança social mesmo. Mas, então, nesse sentido da questão do patriarcado e da minha pesquisa, eu vejo que os discursos delas, que representaram representações patriarcais, em termos, assim, do que elas disseram, eu achei que foi muito forte, né? Como eu já tinha dito, foi muito mais forte do que eu imaginei. Eu acho que isso tudo está muito, infelizmente, vindo ainda daquela cultura patriarcal que a gente sempre, que tem lutado há muito tempo. Só que ainda isso é muito forte, porque a gente ainda tem que, na casa da gente, pedir para o marido ajudar, por exemplo, a lavar uma louça, sabe?
Algumas não, algumas já têm isso bem delimitado. Não, ó, eu faço isso, você faz aquilo. Mas aí o que acontece? Várias delas relataram, eu chego em casa, eu tenho certeza que eu ainda tenho o terceiro turno, porque eu assumi eu assumi ajudar meu filho a fazer as tarefas. Ela chega 10 horas da noite, é ela que tem que ajudar o filho nas tarefas. Por quê? Se o marido está em casa até ela chegar, por que ele não pode fazer isso? Então, assim, nesse sentido de mudança e luta, que a gente vê a questão da ação, né? Vendo esses discursos como a questão da possibilidade da mudança nessas pequenas ações e nesses pequenos discursos que, às vezes, eu acho que elas também não percebem que elas estão reproduzindo esses discursos. Então, às vezes, alguma pergunta eu fazia e falava assim, mas e aí, isso tem que ser sua responsabilidade? E aí, quando elas não podem fazer, elas vão... Tem uma lá que falou que... eu tenho uma espécie de governanta para poder fazer tudo para mim em casa. Ela vai, ela compra tudo para mim, ela deixa tudo pronto, aí a gestão dela estava acabando, parece. Ela falou assim, e meu marido está até gostando que eu volte, que está acabando a gestão, porque aí eu vou ter mais tempo de ver essas coisas da casa e tal. Então, assim... Não é coisa que tem que pertencer a gente. A gente ainda, além de ir para fora de casa, a gente ainda volta, ainda tem que dar conta da casa. Então, a gente vê, e aí vamos dizer, o que eu percebi, infelizmente, que grande parte delas, as que eram casadas, grande parte delas reproduzia esse discurso patriarcal. Uma que falou lá que eu não vou casar, eu resolvi que eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero nada. Essa não casou nem nada e quis ter a profissão dela e ter as coisas dela porque ela não queria ter esse tipo de coisa. Então, essa questão da forma como esse discurso se representa, isso que me assustou muito. Pode ser que daqui 5 anos, eu falar, vou fazer uma pesquisa desse tipo de novo, faça entrevistas e tal, e isso tenha mudado, né? Essa que é o interessante também da questão da pesquisa, que as coisas vão mudando, né? A própria sociedade vai mudando, mas, infelizmente, essa representação foi muito forte, o que me surpreendeu, porque eu imaginei assim, nossa, essas mulheres são as gestoras de universidade, elas são mulheres independentes, são mulheres... Mas não, e estava lá reproduzido. Então, nesse ponto... A questão da mudança social, da questão da análise de discurso crítica e tal, ela está assim, deveria ser mais eficiente nesse sentido e infelizmente não foi. Então, olha as coisas que a pesquisa traz para a gente, né? De você ter uma expectativa e depois ela não poder ser cumprida. Acho que te respondi um pouquinho sobre essa questão. Ok, eu tenho perguntas aqui que eu vou comentar, mas antes dizer que muitos elogios aqui no chat, muitos elogios, né? Uma pessoa, a Andreísa, por exemplo, fala que ela delineou para mim como é a pesquisa, né? A Conceição fala, sua aula me trouxe mais autoconfiança, me ajudará a sustentar minha convicção quanto ao objeto de pesquisa. Né? Para mim foi importante as orientações pela experiência dela como pesquisadora, ótimos esclarecimentos e dicas, obrigada, Pauline, e assim por diante, né? Obrigada, ajudou a perceber muitos pontos importantes que às vezes passam despercebidos. Então, nossa, muitos elogios e realmente, né, ratificando a relevância que a gente já sabia de ter trazido aqui. Eu vou fazer agora uma pergunta da Amanda Moreira. Ela fala assim, Pauline, pensando na questão do ensino remoto que as pessoas estão vivenciando, vendo que há diferenças entre o ensino da escola pública e o da escola privada, e vocês expôs alguns exemplos, como você vê que a pesquisa em letras pode contribuir para a melhoria desse tipo de ensino e para a inserção de políticas educacionais que envolvam o uso de recursos tecnológicos? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. A parte da questão da educação, né, eu acho que assim, é mais fácil assim, da gente pensar essa questão do ensino remoto como objeto de pesquisa. A letras, eu acho que tem muita relação com, principalmente, a questão da alfabetização, né?
pensando vamos dizer, num nicho de pesquisa aí, né, dessa questão do ensino remoto, porque eu vejo, assim, um exemplo prático aqui da minha casa com a minha filha de 4 anos, sabe? Não adianta, criança precisa de socialização, criança, para você fazer uma atividade, sentar na mesa e fazer a atividade do livro, é a coisa mais difícil que tem. É a coisa mais difícil que tem. Então, e eles também, você vai colocar uma professora no vídeo ali, falando, agora você vai fazer tal coisa, essa letra é isso, essa letra é aquilo. Então, assim, é muito difícil, que eles não prendem atenção também. Então, eu acho que na parte das letras, tem essa questão, essa contribuição muito em pesquisas relacionadas à alfabetização, né, que eu acho que depois também a gente vai ver, infelizmente, né, a gente vai ver muitas discrepâncias aí, né, a gente vai ver discrepâncias entre alunos, vai ter, não sei quando vai voltar, né, a gente não tem essa previsão, mas se voltar agora, já vai ter muita discrepância. Se voltar daqui 2 meses, já vai ter muita discrepância entre quem é da escola pública e da escola privada. E entre os colegas também, os que estão da escola privada lá desde março, tendo ensino remoto, falando da alfabetização, da educação infantil, eles vão voltar, uma vai voltar escrevendo, a outra não vai voltar, porque tem pai e mãe que não dá conta de fazer. A gente chega naquela questão na discussão, né, do homeschooling. Eu acho que depois dessa pandemia, um monte de gente que apoiava vai falar, não quero não. Porque é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande. Para quem tem a formação, um pedagogo, um professor de língua portuguesa, né? Que estudou 4 anos, tem uma preparação, já é difícil. Você imagina para os pais que estão lá tentando suprir essa questão. Então, eu acho que, além da questão da alfabetização também, da questão do profissional de letras, relação de comunicação, né, formas de comunicação, né, entre professor, aluno, né, entre família e escola, né, eu acho que isso são vários pontos que, com certeza, vão ter outras formas depois dessa pandemia, né. Esperamos que evoluindo sempre, tá? Mas eu acredito que são, assim, um momento muito rico para a gente ver e pensar que vai ser um novo cenário mesmo, né? O que muita gente tem dito, depois disso vai ser um outro cenário, nós não vamos ser os mesmos mais, né? Então, nós também, seja como profissionais da área da educação, nós seremos remodelados, né? E isso passa, sim, pelo nosso papel aqui como pesquisadores em letras também nessa questão. Te respondi? Uhum. Ok, obrigada, Pauline. Só alguns comentários aqui. O Iruan está comentando, gostei muito sobre o que você disse sobre não se esquecer de que é a gente que conhece o objeto de estudo e por não perder a confiança diante disso. Isso me ajudou a confiar no que eu tenho escrito no meu TCC. Obrigada. Né? Os outros comentários aqui, bom, são tantos elogios que é até difícil a gente falar, né? A Silvia está falando que ela está trabalhando com o matriarcado na literatura, em especial na obra de Guimarães Rosa, enfocando o contexto social e a situacionalidade, né? A Andreísa fala que é muito importante a construção do corpus, recorrendo à posição feminina diante do cargo e ação da mulher em sua rotina. Estou lutando para mudar essa situação em minha família, pois nunca tive essa posição de divisão da tarefa em casa. Por isso, comecei a estudar muito tarde. Só quando meus filhos foram para a faculdade fui estudar. O machismo impera. Quer dizer, você está vendo que a sua fala aqui para a gente está, né, provocando muita gente e já transformando muita gente. Que bom!
E agradecendo, assim, pelas várias possibilidades de pesquisa, né, vários caminhos que você falou. A Sara está falando, pensando na fala da doutora Pauline, sobre as questões de gênero, o discurso patriarcal, que coloca a figura da mulher como mãe, esposa, dona do lar, educadora dos filhos, entre outros estereótipos, aproveito para compartilhar algo que me incomodou muito. Tive acesso a apostilas das aulas remotas que o governo mandou para os alunos do ensino médio e me deparei com uma questão de uma atividade de sociologia indicando no enunciado que a mãe é, em parte, responsável pela perpetuação do machismo em nossa sociedade. Não só o enunciado, como as alternativas da questão me incomodaram demais. E fiquei pensando muito sobre o modo como isso vai ser trabalhado com os alunos, pois sustenta a ideia de que apenas a mulher mãe é responsável pela criação dos filhos. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito? Sim, com certeza. Isso é muito grave, né, gente? Porque, assim, a gente luta o tempo todo, desde para as mulheres poderem ter direito, né, direito ao estudo, direito ao voto, direito a muitas coisas, ao trabalho, né? E em pleno 2020 a gente ter acesso a um material desse, né? De que forma que vai ser trabalhado na escola? Isso é muito complicado mesmo. Agora, a gente tem que pensar sempre que essa luta ela é constante, ela é diária, ela seja dentro da nossa casa, seja na escola, né, para mostrar que não precisa ser dessa forma, que a menina não tem que ficar ali quietinha e o menino tem que ir lá jogar bola. Se a menina quiser jogar bola, ela pode jogar bola sim, qual é o problema, né? Então, a gente tem sempre que ponderar essas coisas. Agora, a menina gosta só do rosa, quer fazer só o rosa, tem que gostar também, gente. Eu falo, eu sou feminista, tenho um trabalho que estuda gênero, não sei o quê, mas aqui em casa, a minha menina ama rosa. Pediu um verbo para passar roupa de brinquedo. Eu não vou dar? Vou. Ela só tem que entender que ela não precisa, que não é a única opção para ela cuidar das coisas da casa, né? Então, assim, é essa questão que a gente tem que é uma luta constante. Isso aí a gente, na escola, em casa, né? E está longe de terminar, infelizmente. Ok, bom, nós acho que já estamos nos encaminhando para a finalização, para respeitar não mais de 1h30, né? Tá? Eu queria fazer uma correção, né, de uma gafe que eu fiz, porque a coordenadora do mestrado profissional em educação, atualmente, é a professora Ilza Goulart, né? A professora Helena continua no programa, mas agora, como acho que todos sabem, assumiu como diretora da faculdade, como é que é o nome da faculdade mesmo, que eu já esqueci? Faculdade de Ciências Humanas, Educação e Linguagens. Eu acho que é isso, né? Mas tanto ela quanto a professora Ilza me passaram agora um WhatsApp, cumprimentando a professora Pauline, cumprimentando todos e se desculpando porque tem TCC e banca de TCC e banca de mestrado que foi marcada agora, né? Mas elas vão ver depois na gravação. Bom, gafes à parte, me desculpem, né? São tantas mudanças atualmente que a gente nem sempre consegue se manter a par. Eu queria agradecer imensamente, porque, mesmo sabendo, tendo confiança por ter lido o trabalho, né, em como que essa aula seria importante, foi, acho que, como pode-se constatar aqui, a Pauline e todos vão ver depois na gravação, vocês têm acesso também aos comentários, em como que essa aula realmente foi aula, porque reverte em grandes aprendizagens, em grandes provocações, e já nos aponta uma série de caminhos relevantes na nossa área, em ambas as áreas que estão aqui representadas. Né? Eu queria apenas
fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? E depois, então, depois da pergunta, eu passo a palavra para o professor Márcio para as suas considerações finais. A minha pergunta é, como essa sua pesquisa afetou a sua identidade? Né? E algo bastante relacionado, né? E também como que essas suas pesquisas dialogam com as suas funções institucionais atuais. Bom, é o seguinte, na verdade, eu sempre tive essa vontade de estudar a questão de gênero, né, assim, há muito tempo, e assim, pelo fato das minhas funções na UFLA, né, como coordenadora de cerimonial, eu participo de muitos eventos, né, com muitas autoridades e tal, e participei também de vários eventos em outras universidades, né, eventos de capacitação, cerimonial e tal, e me incomodava muito a questão das poucas mulheres como reitoras, né. Então, eu comecei a refletir e falei, gente, mas por que, por exemplo, na UFLA é um local que nós só tivemos uma vice-reitora, né, mulher. Nunca se teve nem reitora, nem outra vice-reitora, só tivemos uma. Em outras universidades também, nós temos vários locais, pelo menos de Minas, né, de onde eu pesquisei, somente 2 universidades federais de Minas, nós temos mulheres ex-reitoras, né, só Juiz de Fora e a FMG. O restante era a primeira mulher, na época que eu comecei a fazer entrevista, 2015, né, 2016, era a única mulher da universidade que tinha chegado ou à vice-reitoria ou à reitoria. Então, essa questão da relação de poder, né, dessas mulheres, isso a questão do diálogo com as minhas funções, elas se pautam por essa questão, pelo fato de eu ter muito contato com as autoridades, as pessoas que têm cargos de gestão, né, na universidade, eu comecei a pensar e refletir sobre isso até chegar a esse objeto, a essa pesquisa, né? E continuo refletindo e continuo pensando e observando tudo aí, né? Que a gente sempre vê tanto em outras universidades quanto na nossa mesmo. Onde que estão as mulheres, né? Quais os cargos que elas ocupam? E em relação à minha identidade, em relação a como afetou a minha identidade aí, eu penso o seguinte, eu já tinha ideia de que essa questão do discurso patriarcal era muito forte, e eu acho que isso, depois desse trabalho, eu saí tendo a ideia de que o desafio é ainda maior porque a nossa geração, né, é uma geração que está, assim, vamos dizer, a geração dessas mulheres reitoras é uma geração que viu grande parte das mães delas e tal não saírem para trabalhar, né? A minha geração, que eu acredito que seja parecida com grande parte da geração dos que estão ouvindo aqui, né? Mais ou menos na década de 80, é uma geração que vê um pouco diferente essas questões, né? A gente já, vamos dizer, a gente já nasce sabendo que a gente vai sair para trabalhar. Não existe essa questão de, não vou trabalhar. Então, a gente acaba que isso transforma muito, e isso de certa forma, confirma, né, toda aquela questão que eu já tinha para mim, né, da necessidade sempre da luta aí pelos direitos das mulheres e pelo direito da gente fazer o que a gente quiser, né, de certa forma, e da nossa geração ser cada vez mais afetada por ter mais, saber como responder a esse tipo de discurso patriarcal que
não tem que existir mais, ele tem que cada vez ser mais minguado aí, seja das mulheres de alto escalão, seja de qualquer tipo de mulher, qualquer gênero aí, ele não precisa estar na fala de ninguém, né? Acho que, resumidamente, seria isso. Ok, obrigada. Professor Márcio, temos pergunta ainda, mas eu vou encaminhar, Pauline, depois para você, por uma questão do tempo. Tá, ok. Ok, obrigada. Muito obrigada mesmo. Grande abraço. Bom, eu quero agradecer também, reforçar os agradecimentos, né, à professora Pauline, à Tânia, né, pela condução, pela organização, né, e pela disponibilidade. Uma aula inaugural é uma aula que inaugura um período, né, uma turma, e a gente está fazendo isso agora com uma sensação de que a gente não está começando alguma coisa diferente, né? Assim, na verdade, a gente está começando praticamente o semestre, mas, assim, a situação deixa a gente não com aquela sensação de início mesmo, né? Parece que a gente está ou no meio ou está finalizando uma etapa e começando outra, enfim, acho que os sentimentos são bastante diferentes. Mas, de qualquer forma, é uma inauguração de um momento, né? De uma retomada, e eu desejo um bom semestre, né? Remoto para todo mundo, né? Com a esperança de que a gente tenha uma normalidade mais ética, mais respeitosa, mais amorosa, mais afetiva, enfim, mais produtiva, menos fascista, menos não, sem fascismo, sem essa situação complicada que a gente está vendo no nosso cenário, né? Então, espero que a gente comece o semestre assim com bastante garra e bastante engajado. Então, bom semestre para todo mundo. Muito obrigado, Paulinho, novamente. Só mais uma coisinha para os nossos comerciais. Por favor, a Luana, queria agradecer a Luana pelo apoio, né? Pelo apoio aqui. E também ela está publicando aí, por favor, para quem quer receber o certificado, né? Por favor, entra aí no formulário Google que ela está colocando, mesmo que você tenha feito a inscrição lá no SIG. Por favor, preencha aí, tá bom? Pauline, Márcio, depois que passar, depois que a gente voltar para a vida, nós precisamos sair para comemorar realmente uma aula inaugural fantástica, tá? Para a gente estar junto mesmo, ok? Comemorar, porque merece uma comemoração. Eu agradeço muito vocês, tá? E estou à disposição, viu? Meu e-mail está aí, se alguém quiser mandar alguma coisa, indicação de alguma coisa, estamos à disposição, tá? Obrigada. Andreia, um beijo. Obrigada, Pauline. Fica com Deus, tchau.